Para quem eu não falei boa noite, graça e paz a todos, sejam bem-vindos, você do Facebook, você da Igreja Batista Ágape, você que participa do culto nesta noite. Quero agradecer também a Lídia, que mora lá em Anápolis, juntamente com a Lloyd, que é a irmã dela, está aí conosco, e o Moisés de São Paulo. Obrigado, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E a Fátima Canuto está aí também, obrigado. A Renata Fuzetti, quanto tempo, Renata, que Deus abençoe. Os demais irmãos e todos que contribuíram para poder participar e também ministrar essa live para nós, nos ajudando. Nós queremos trazer em nome de Jesus o recado de Deus para nossas vidas, para edificação de nossas almas. Eu sei que ainda, no momento, a igreja, o templo ainda está fechado, mas a igreja do Senhor se reúne nas casas. A igreja do Senhor leva a sua palavra também através dos meios favoráveis que Deus nos deixou. Então, eu quero agradecer a todos aí. Meus queridos, nós vamos trazer a palavra do Senhor hoje, e se você tiver aí com a sua Bíblia, em nome de Jesus, também pelo telefone, você pode estar olhando aí esse texto de Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Mateus 14. Iniciaremos do versículo 22. Mateus 14, versículo 22. Nós vamos ler até o 24, por enquanto. Vamos ler até o 25. Aí depois nós damos continuidade mais para frente. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Naquela quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Amém? Vamos parar por aqui e vamos orar nesse momento. Louvamos o nome do Senhor. Que o Senhor, ó Pai, possa nos abençoar nessa palavra. Que o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações. Que eu seja um instrumento de bênção na vida dos meus irmãos e daqueles que nos ouvem em nome de Jesus. Esteja conosco em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Meus queridos, eu gostaria de trazer a palavra do Senhor nessa noite sobre o tema: por que Deus permite ventos contrários? Por que Deus permite ventos contrários? Todos nós já passamos por algum tipo de tempestade. A tempestade da natureza, a tempestade também social, do dia a dia, seja dentro da família, aqueles momentos difíceis. Às vezes os ventos são muito fortes, às vezes nós vamos lutar contra esses ventos, essas tempestades. E há tempestade também na natureza, quando há uma chuva muito forte e você está ali com aquele guarda-chuva se protegendo, e muitas vezes o vento é muito forte e às vezes você nem consegue segurar o guarda-chuva e você procura um abrigo. Procura um abrigo de uma maneira que possa te proteger. E aqui nós podemos ver que após a primeira multiplicação de pães e peixes que Jesus fez pela multidão, e ali sobrou 12 cestos, Jesus então despede da multidão e dá uma ordem aos seus discípulos para que entrem no barco, para que eles vão para outro lugar, para outra margem. Mas Jesus não entrou com eles. Jesus deixou que eles fossem sozinhos.
E diz que Jesus foi, então, sozinho também, ele foi orar, foi buscar a face do Pai. E ali ele foi orar ao Senhor. Então os discípulos seguem a ordem de Jesus. E nessa ordem, eles andaram vários estádios, diz aqui. Num momento de 182 metros da margem, mais ou menos esses estádios. E de repente, no meio ali daquele lago, dentro do barco, veio uma grande tempestade. Ventos contrários, ventos que batiam em seus barcos, vento que batia no barco, e eles estavam então muito preocupados. E eu gostaria de trazer nessa noite 3 pontos nessa mensagem para a nossa meditação. 3 pontos que eu gostaria de meditar com você nessa noite. Primeiro, por que Deus permite ventos contrários? Primeiro, porque os ventos nos aproximam de Jesus, nos aproxima de Deus. Às vezes o vento contrário, ou os ventos contrários, são interessantes na nossa vida, porque na hora dos momentos difíceis, ele nos faz aproximar mais de Jesus. Interessante que onde Jesus fosse, ele era conhecido. A presença de Jesus era doce. A presença de Jesus era algo que trazia o alívio, trazia a libertação. E dentro daquele barco, os ventos contrários surpreenderam aqueles discípulos que conheciam muito bem aquele local. Eles eram pescadores, eles tinham domínio, eles sabiam muito bem aquela região e conheciam, mas de repente surgiu uma grande tempestade. Mas naquela grande tempestade, mesmo experientes, pescadores experientes, conhecendo o barco, conhecendo a região, conhecendo o lago, eles perderam, infelizmente, o controle do barco, porque o vento era muito forte, o vento era contrário. E sem controle daquele barco, aquele barco descontrolado, ele estava quase indo a pico. E às vezes, meus queridos irmãos, eu quero dizer para vocês que há momentos da vida que nós perdemos o controle também. Há momentos que parece que nós perdemos o controle totalmente na hora desses ventos contrários. E é nesses momentos nós que precisamos entregar o controle do barco nas mãos de Jesus. É nesses momentos que nós precisamos entender que em qualquer área da sua vida você precisa entregar o controle do seu barco, onde você está, nas mãos de Jesus. É Ele que está conosco. Por isso, às vezes você está passando por grandes lutas no casamento. Talvez você está passando por grandes lutas também financeiras, na área familiar, na área emocional. É nesse momento que o vento parece que bate e parece que seu barco vai a pique. Perdemos o controle, mas é nessas horas que muitas vezes nós aproximamos de Deus. Meus queridos, passamos por essa pandemia, estamos vendo muita gente aflita, muita gente preocupada, pessoas adoecendo, pessoas que não esperavam esses ventos contrários na sua vida, pessoas que estavam indo bem, de repente chega essa tempestade e invade a sua vida, a sua família, invade o nosso país, invade o mundo, e muitos líderes estão perdendo ou perderam um certo ponto o controle, e agora tenta trazer o controle para que isso não piore. Mas eu quero dizer uma coisa: não há ninguém melhor e maior para controlar os ventos contrários da nossa vida do que Jesus Cristo. Por isso, é necessário que você entenda, os ventos contrários Deus permite para que nós aproximemos mais dele. Quantos nós ficamos à deriva? Quantos de nós deixamos de confiar, de entregar o leme do nosso barco, do nosso barquinho nas mãos de Deus? Quantos estão à deriva pelos ventos contrários em suas vidas,
por não convidarem Jesus para fazer parte, para entrar, para ser o comandante do seu barco. Quantos, infelizmente, em vez de entregar os ventos contrários, nas tempestades, momentos difíceis, às vezes entram nas drogas, às vezes no suicídio, às vezes nos vícios, na prostituição, e quantos outros buscam em momentos desses difíceis, vão achar alívio, vão procurar alívio em outras coisas a não ser Jesus. E muitas vezes o seu coração está vazio, muitas vezes está a tristeza, e aquelas pessoas procuram aliviar essa pressão, aliviar esse peso, talvez da culpa, aliviar o peso do pecado, mas na verdade, essas coisas nos levam mais longe da margem. Por isso, os ventos contrários podem nos aproximar de Jesus, nos fazem buscar a tua presença. A palavra do Senhor, ela diz assim: vinde, Jesus disse, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim. É nesses ventos contrários que nós precisamos entender a dependência de saber que Deus, Ele está no controle. Deus não perde o controle, nós que perdemos o controle. Nós que muitas vezes reclamamos, nós que muitas vezes não entendemos que Jesus é o bote salva-vidas, é Ele que nos salva, Ele lança o seu bote para nos salvar. Às vezes nós estamos afogando nos problemas, nas lutas, e estamos sozinhos, porque não buscamos o recurso do comandante, do timoreiro, aquele que luta por nós, aquele que nos direciona, que mostra o caminho. Por isso ele fala: olha, não desista, mesmo no momentos, nos ventos contrários de tempestade que você está passando. Esses ventos contrários, o momento que você está passando, talvez é o momento que você precisa aproximar mais de Jesus. Agora, um dos momentos, ou uma das coisas porque o Senhor Jesus permite esses ventos contrários também, é por causa do tempo. Que tempo? O Kairos, o tempo de Deus. Eu creio que uma das coisas, parece que não há explicação totalmente assim, bíblica, porque o que é esse coronavírus? Nós sabemos que a Bíblia diz que haverá tempo de guerra, tempo de fome, maremotos, peste, pestilência e tudo mais. Isso está chegando ao fim, Jesus está voltando, nós precisamos acordar. Por isso, o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, está próximo. Isaías 55:6, ele diz que você tem um tempo também. E esse tempo de Deus, ele termina. Ele começa, mas também termina. Que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai, é momento de buscar ao Senhor. Você que nos assiste pelo Face, eu não sei o que tem acontecido com a sua vida, mas se você está longe de Deus, volta para o Senhor, busca Ele enquanto se pode achar. Ainda estamos vivendo o tempo da graça, e Deus nos dá a oportunidade desses ventos contrários para que possamos aproximar mais dele. Há um versículo também lá em Mateus 24:14 que diz: e a boa notícia sobre o reino será anunciado no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade, e então virá o fim. E então virá o fim. Meus irmãos, o reino de Deus está sendo anunciado através dessas lives, através do Facebook e de muitos outros recursos. Nós estamos falando, muitos líderes, pessoas estão pregando a palavra, estão mostrando que o tempo de Deus está chegando. E ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ainda dá tempo, mas amanhã pode ser tarde. Eu creio que todos nós lembramos e sabemos. Eu tenho um pensamento que de mais ou menos 10 anos para cá, claro que vários anos, mas vou jogar mais ou menos 10 anos para cá. Eu creio que você tem visto
quantas catástrofes têm acontecido ainda mais no nosso Brasil, no mundo. Nós temos visto enchentes, nós temos visto aí gafanhotos, enxames de gafanhotos. Nós temos visto esses vírus, essas coisas acontecendo. Nós temos visto também que o homem, a decadência humana, a depravação humana, até mesmo em meio às igrejas, quantos estão desistindo do caminho de Deus? Quantos estão sofrendo? Quantos maremotos, quantas coisas ruins têm acontecido? Em Jeremias 29:13 diz assim: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus, Ele nos chama para que você o busque de todo o seu coração. Você quer achar ao Senhor? Você quer achar Deus? Quer entrar no barco com Jesus? Ou quer que Jesus entre no seu barco? Busque a Ele de todo o seu coração. Você vai achá-lo. E Ele deseja que você entregue a sua vida. Segundo ponto, porque Deus permite ventos contrários? Porque os ventos contrários também nos fazem depender de Deus. O desprezo, ou o desespero, quer dizer, o desespero e o medo apoderou-se dos discípulos, porque os ventos eram cada vez mais fortes. No versículo 24 diz que o vento batia muito forte contra aquele barco. Amados, não importa o tamanho das ondas que batem em nosso barco, com esses ventos contrários, o importante nessas horas é que você entenda com fé que vai depender de Deus e que precisa depender de Deus. Quanto mais aproximamos de Deus, nós tornamos mais dependentes dele. Lembra de Jó? Jó teve ventos contrários na sua vida, tudo estava indo bem, no seu lar, na sua família, nos seus negócios, e tudo de repente veio os ventos contrários e desabou a sua casa, acabou com tudo e só ficou ele, a esposa e a fé. Mas é impressionante que Jó, mesmo diante dos momentos difíceis, dos ventos contrários, tempestade na sua vida, ele permaneceu fiel. Jó sabia que Deus era mais justo do que ele, apesar que ele era justo, homem íntegro. Por isso, meus amados, a presença de Deus, os ventos contrários nos faz depender dele, mas Jó, ele conhecia, depois do problema, dos ventos contrários, ele passou a conhecer mais a Deus. Por isso que os ventos contrários, às vezes, são interessantes para nossas vidas. Nos faz depender de Deus. Lembra lá também da mulher do fluxo de sangue, a mulher hemorrágica? Quantos anos ela passou? Vários anos. Gastou todo o seu dinheiro com homens, ou seja, com médicos, tentando sanar aquele problema. Mas quando ela olha para Jesus, ela vê o recurso, a dependência de mudança de vida, a mudança na vida dela. Ela estava doente, e quando ela crê, ela toca na orla de Jesus, ela é curada, a sua hemorragia estancou. A sua dependência de ela crer, de ver que somente Jesus podia ajudá-la. Por isso, nos ventos contrários, dependa de Deus, busque a presença de Deus, não entre em outros recursos que não vai aliviar, não vai adiantar. Meus queridos, Davi também dependeu muito de Deus. Davi, para ganhar suas batalhas, para ter vitória, ele dependia de Deus. Lembra lá do momento quando ele cuidava das ovelhas, um pastorzinho? Deus o fez vencer o urso, o leão e também o gigante Golias. Sabe por quê? Porque isso é dependência de Deus. Os ventos contrários nos fazem chegar mais próximo de Deus. Os nossos recursos são diferentes dos recursos de Deus. Deus tem um grande exército
que trabalha para os seus, que cuida dos seus, a seu favor, a favor claramente do reino. Deus tem a sua maneira de trabalhar, de nos defender. Ele permite, eu conheço pastores, e até infelizmente pastores que estão passando por esse momento também difícil, que estão internados. Mas, meus irmãos, nós não dependemos só do recurso humano, nós dependemos do poder de Deus, do recurso de Deus. E precisamos confiar nesse Deus, nesse Deus que pode mudar todas as coisas. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa força. E Ele também é bem presente nas tribulações. Parece que esse coronavírus está vencendo. Mas deixa eu dizer para você, quem está com Deus, quem depende de Deus, jamais seremos vencidos. Deus está conosco. Por isso, dê também prioridade. Deus permite esses ventos contrários, além dessa dependência, porque Ele precisa dar prioridade. Nós precisamos dar prioridade a Ele. Nós estamos mudando o foco. Quantos crentes estão mudando o foco de Deus? Já não buscam a Deus como buscava. E a Bíblia diz em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Meus queridos, nós precisamos entender isso. Precisamos dar prioridade. Jesus está voltando. Lamentações 3,22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O versículo 23 diz: renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Sim, meus irmãos, Deus permite os ventos contrários, porque nos faz depender mais dEle. É momento de dependência, é momento de prioridade, priorizar o reino de Deus. Não deixe o inimigo tirar o foco seu, essa preocupação por causa de uma enfermidade, por causa desse vírus. Eu sei, nós sabemos que é sério, mas é mais sério a sua alma, a eternidade, aonde você vai passar a eternidade. Você pode usar máscara, você pode usar para que você não seja contaminado, mas Jesus quer contaminar você com o seu coração, ou seja, espiritualmente falando, curar a sua ferida. Mas é preciso você entender, você precisa do tempo, buscar esse tempo, aproveitar esse tempo, dar prioridade, por causa dessa dependência que nós precisamos ter nele. Amém? Por isso, meus queridos, o versículo 30 de Mateus 14 que nós lemos, quando Pedro ele começa a afundar, ele pede para que vá até a Jesus. Jesus permite que ele vá. Mas quando ele está chegando, ele começa a olhar os ventos contrários. Ele começa a olhar para a tempestade. E de repente, ele começa a afundar. E uma das coisas que eu acho fantástico nesse texto é que, mesmo ele afundando com pouca fé, naquele momento, ele pede socorro. Socorro, Senhor! Socorro, Senhor! E Jesus o pega pela mão sem dizer nada e puxa. E depois que Jesus fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? Meus irmãos, Deus nos socorre. Deus está conosco. O Deus de Israel também é conosco. Ele nos faz depender dele. Esses ventos contrários têm nos ensinado muita coisa. E uma das coisas é voltar para Deus, é depender dele, é buscar a ele enquanto se pode achar. Não afaste, se santifique mais. Não seja um crente carnal, seja um crente santo, que tenha testemunho, que tenha postura de servo, que tenha postura de um homem, de uma mulher de Deus, que esse mundo veja em você um vaso de bênção, um vaso que pode ajudar outros vasos quebrados. Não deixe o pecado dominar a sua vida,
Não deixe os ventos contrários te tirar do caminho de Deus, porque Jesus está voltando, tudo isso está acontecendo porque a volta está próxima. Infelizmente nós estamos vendo o homocentrismo, o homem no centro de todas as coisas. Mas eu quero dizer que os ventos contrários, eles nos fazem também ter prioridade, dependência do nosso Deus. Terceiro e último ponto, porque Deus permite ventos contrários? Porque eles nos fazem crescer. Porque eles nos fazem crescer. E é na vida principalmente espiritual, eles nos fazem crescer espiritualmente. No versículo 32 e 33, nos ensinam que não podemos tirar os olhos de Jesus nas horas dos ventos contrários, das tempestades, do deserto que passamos. Porque a presença de Jesus em nosso barco nos fazem continuar seguro e seguindo viagem. Porque a presença de Jesus em nosso barco nos fazem confiantes no seu poder. Porque o que eu não posso fazer, Jesus fará. Eles não tinham mais o controle do barco. Mesmo sendo experientes, vividos. E de repente, o impossível acontece. Jesus entra dentro do barco. E aquela tempestade acalma. Por quê? Porque o capitão não era Pedro, não era João, não era nenhum dos discípulos. O capitão era Jesus Cristo. Ele pega o leme e ele sabe muito bem aonde conduzir o seu barco. Por isso você precisa deixar Jesus entrar no seu barco. Deixar que ele conduza você nos ventos tranquilos, em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Por isso foi em meio aos ventos contrários, com a presença de Jesus, que aquela tempestade, ela parou pela primeira vez. Os discípulos, eles exclamaram, no versículo 33 diz assim: verdadeiramente és filho de Deus. E eles adoraram o Senhor. Por isso o auge da história não é o acalmar da tempestade, e sim a confissão e adoração dos discípulos. Amados irmãos e amigos, nós precisamos crescer em Jesus. Nós precisamos entender que esses ventos contrários nos fazem crescer espiritualmente, nos fazem crescer como homens e mulheres de Deus. E Jesus, a palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo fala: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha conhecimento de Deus, busque mais a presença de Deus. O apóstolo Paulo também fala em 2 Coríntios 12:10. Ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Amém? Vocês estão vendo? Nas provações, os ventos contrários nos fazem crescer, porque quando nós somos fracos, aí que nós somos fortes, porque nós vemos a dependência, nós vemos que Deus, Ele está conosco, nós vemos que Jesus não nos abandona. Por que Deus permite ventos contrários, meus irmãos? Por causa da necessidade também do pão espiritual. Dentro desse terceiro ponto, que nos fazem crescer, os ventos contrários nos fazem crescer, nós precisamos entender a necessidade do pão espiritual. Em Amós 8:11, a Bíblia diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede, de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eu creio que esse tempo, dos ventos contrários, estão acontecendo, que muitos estão ouvindo a palavra do Senhor. Muitos estão tendo fome, estão tendo sede, e você precisa entender isso. É necessidade não de comer, alimentar, esquecermos do alimento primordial que é o espiritual. Jesus é o pão da vida.
Ele nos alimenta, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos prepara para a eternidade. Por isso, meus irmãos, Jesus ele está vindo, Ele está voltando. É necessário que eu e você deixamos que Jesus controle o nosso barco nas horas dos ventos contrários. Que Deus te abençoe, que Deus te dê o controle, te mostre o controle, dizendo: olha, meu filho, essa pandemia não é nada para mim, eu sou muito mais do que ela. Eu estou presente nos momentos difíceis e eu controlo tudo, até as tempestades, até os ventos contrários. Mas eu preciso que você confie em mim. Jesus quer que você entregue a sua vida, o seu controle do seu barco a Ele. Pare de ir em qualquer lugar. Siga a direção. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Só Ele pode conduzir ao rumo correto até os céus. Eu queria orar por você. Entrega seu coração a Jesus. Volte para Deus se você está longe dEle. Quando o templo for reaberto, eu espero que você participe, que você busque mais a presença dEle. Enquanto nós estivermos nessas lives, você também participe. Terça-feira nós estaremos novamente aqui. Quinta-feira também. Eu queria orar nesse momento, em nome de Jesus. Fecha seus olhos. Você que entendeu a palavra de Deus, por que Deus permite esses ventos contrários, essa pandemia, vamos dizer assim, para que você aproxime dEle, para que você aprenda dEle, para que você tenha tempo com Ele, para que você busque mais a Ele, volte para Ele. Coloque em seu coração: Jesus, eu quero mais o Senhor. Estou passando por ventos contrários, tempestade na minha vida, e eu deixei, ó Deus, a deriva o meu barco, porque eu não convidei o Senhor para estar comigo. E eu convido agora que o Senhor entre no meu barco, controle essas tempestades, controle esses ventos contrários, e me ajude, ó Deus, me leve ao porto seguro, porque o Senhor é o meu comandante. Faça essa oração, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Por isso, Jesus, em nome de Jesus, ó Deus poderoso Senhor, eu peço que o Senhor o abençoe cada um que está fazendo essa oração, que está passando por essas lutas, por esses ventos contrários, em qualquer área da vida. Para o Senhor nada é impossível. Eu peço no nome de Jesus que o Senhor os abençoe, ajude-os a vencer, ó Pai, esses momentos difíceis. Muito obrigado por essa palavra, e obrigado a todos que participam e aqueles que também estão abençoando. Que o Senhor nos ajude a confiar e mantermos fiéis no Senhor. Muito obrigado. Jesus está voltando. É a nossa alegria e a nossa esperança. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém? Amém.